Estava vendo uma reportagem essa semana sobre como as pessoas têm buscado sucesso. Todas as pessoas estão atrás de sucesso. Seja ela pelas redes sociais, seja ela profissionalmente. A verdade é que muitas pessoas estão em busca de sucesso. E eu estava vendo uma reportagem empresarial falando sobre o sucesso de muitos empresários, né? Muitos estão atrás de sucesso, de ser um grande empresário, sucesso na família. As pessoas gastam, eu vi nessa reportagem que empresas gastam até por causa de palestrantes, pagando motivadores para vendas e tantas outras coisas. As pessoas estão atrás de sucesso agora através de encontro de coachings, né? Através de palestras, de coachings. E muitos desenvolvem um meio de achar o sucesso. Nas empresas colocam alvos, colocam metas, investem em treinamento, investem em várias áreas para se alcançar o sucesso. Mas eu gostaria de trocar essa palavra sucesso por relevância, por aquilo que se sobressai. E ao invés de nós, como igreja, conhecedores da palavra de Deus, buscarmos sucesso, buscarmos ser relevantes aonde estamos. Buscarmos ser uma igreja relevante. Buscarmos ser um funcionário relevante. Buscarmos ser um bom administrador relevante. Um comerciante relevante. Um empresário relevante. Enfim, buscarmos ser uma igreja em Cristo que conhece a palavra, discípulos relevantes. Porque quando nós temos a ideia que nós fomos chamados para ser discípulos relevantes, nós seremos, então, relevantes como empresário, como funcionário, como enfermeiro, como professor. Seja a área que nós estivermos, ou o local que nós estivermos, nós somos discípulos relevantes. Como poderíamos, então, alcançar esse alvo? Acredito que nesse capítulo 3 de Neemias, que nós estaremos estudando hoje, meditando na palavra do Senhor, esse capítulo nos dá algumas referências, alguns princípios para nós sermos relevantes. O problema que enfrentamos quando chegamos nesse capítulo 3, aos irmãos que estão nos visitando, nós iniciamos uma série de mensagem há 2 domingos, né, chamado para reconstruir. E nós estamos meditando nos capítulos, vendo o chamado de Neemias, e estamos estudando o livro de Neemias, todos os domingos. Quando chegamos nesse capítulo 3, no capítulo 3, pela longa lista de nomes, se você está pensando em dar um nome ao seu filho, Renan, procura aí no capítulo 3, você vai ver alguns nomes aí, tá? Tem vários nomes, mas quando chegamos nesse capítulo 3, temos uma longa lista de nomes, né? Somos tentados, então, a pular para o capítulo 4. Quando nós lemos o capítulo 3, nós falamos, meu Deus do céu, né? Eu fiquei assim, pregar o capítulo 3, eu já preguei o livro de Neemias, mas no capítulo 3, falar a verdade, eu nunca tinha parado para meditar igual eu meditei esta semana. Por causa dessa longa lista de nomes, nós somos tentados a virar a página e continuar no capítulo 4. Contudo, esse capítulo é um dos mais importantes de todo o livro. Se nós formos analisar aqui, ficam os nomes na história daquelas pessoas que se empenharam para a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e os seus nomes entraram na história aqui. Nele fica nítido algumas repetições importantes e vitais para nós aprendermos. Destes princípios aprenderemos o segredo da relevância daquele povo naquele momento. Porque aquele povo foi relevante, né? Então, hoje nós iremos meditar de forma bem rápida. Eu prometo, eu sempre falo, mas, né?
Princípios para reconstrução. Eu quero lhe convidar nesta manhã para, juntamente comigo, ser edificado pela palavra do Senhor, assim como o Espírito Santo ministrou em meu coração nesse capítulo, eu quero lhe convidar também a juntos a aprendermos a palavra do Senhor nessa manhã. Bom, na meditação passada, nós vimos no capítulo 2, Neemias fazendo aquele povo reagir, lembra? Nós falamos sobre o passado, reagir ao passado. Nós não temos o controle ao passado, nós falamos. O que aconteceu, aconteceu, a água que desce por debaixo da ponte nunca mais sobe. Mas nós podemos mudar a forma de reagir ao passado. E Neemias então convida aquele povo, primeiramente Neemias age prudente, ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias, ele sai para analisar a cidade, sai para analisar os muros, e ele mesmo diz que ele não disse a ninguém o que Deus havia colocado no coração dele, os planos que Deus havia colocado no coração dele, que era concernente à reconstrução. Então Neemias age com prudência, e o Espírito Santo ministrou aos nossos corações para nós sempre agirmos com prudência, sempre pensarmos nos meios como chegar ao fim, sempre evitar o mal maior. E então Neemias agora convida aquele povo, e aquele povo já fazia-se 130 anos que aquele povo havia sido levado cativo, já era a 3ª, 4ª geração que estavam agora em Jerusalém, já haviam voltado com Zorobabel, já haviam voltado com Esdras, mas ainda o muro, a cidade estava do mesmo jeito. Então Neemias incentiva, encoraja aquele povo a se unirem e então reconstruir a cidade de Jerusalém. Então Neemias conta como foi o chamado dele, a convicção do chamado dele para vir, e conta-lhe como foi a sua experiência com Deus e a experiência que ele teve com o rei, e conta a conversa que ele teve com o rei, e o rei o liberou para vir. Então aqueles homens creram na promessa de Deus. Então Neemias diz a ele: vamos acabar com esta vergonha. E eles, crendo na promessa de Deus, eles deram um brado e disseram: sim, vamos. Então no capítulo 2 nós vimos que o povo está animado agora para reconstruir. O povo toma uma atitude. E aqui então eles, com a mão na massa, vão começar a ver que a reconstrução deu certo. Mas por que deu certo? Então é sobre isso que nós iremos falar nessa manhã. Deu certo porque houve alguns princípios nesta reconstrução. E quais são esta reconstrução? Bom, eu quero somente que você confira na sua casa. Hoje você vai embora mais cedo. No decorrer do dia, no decorrer da semana, nós não vamos fazer uma leitura oficial aqui para a pregação, porque é um capítulo extenso, mas eu quero que você, tudo que for dito aqui, eu quero que você haja como os crentes lá que Paulo o chamou de nobres, porque eles analisavam o que era pregado. Então eu quero lhe convidar que tudo que for pregado, você na sua casa, você analise o que for pregado e você vai encontrar as palavras que forem ditas dentro do texto. Bom, um dos princípios que deu certo, a reconstrução do muro, a reconstrução da cidade, a reconstrução da nação, é porque todo trabalho e todo trabalhador são importantes. Eles viram isso, eles notaram isso, que todo mundo e toda a mão de obra, na hora da reconstrução, cada um tinha o seu valor. Todos eram importantes. A palavra reparos, conserto, reconstruiu e restaurou, na tradução NVT, vai aparecer 11 vezes. Eu grifei todas elas. Na NVI vai aparecer 15 vezes. Dando-nos então uma importância de diversas vezes essas palavras repetidas no texto. Consertaram, repararam, construíram. Alguns então tinham a responsabilidade de reconstruir, porque aquele lugar no muro, aquele lugar onde estava devastado, estava totalmente destruído, tinha que se fazer do zero. Alguns tinham que reconstruir,
porque não havia nada naquele momento. E outros tinham a responsabilidade de fazer pequenos reparos no muro. Coisas pequenas, você vai encontrar que alguns consertaram, fizeram algum reparo em uma porta, e outros reconstruíram um pedaço do muro desde o início. Sendo assim, não importava o tamanho do trabalho que cada um fazia. Sendo assim, não importava a dimensão de que cada um assumiu de construir o muro. Sendo assim, não se tornava qual era o mais importante, qual era o mais valioso na mão de obra. Mas cada um assumiu a sua responsabilidade e sabiam que cada um deles era importante na reconstrução da cidade. Aqui eu quero trazer uma aplicação para a Igreja de Cristo Jesus, para nós, a Igreja Evangélica Ebenezer. Nós somos o corpo de Cristo Jesus, onde Cristo é o cabeça deste corpo. Muitas pessoas têm uma ideia que há uma certa importância maior para aqueles que executam algum trabalho de evidência. Alguns pregam, alguns cantam, alguns administram. E muitas pessoas pensam que na igreja são separados por cargos. E as pessoas então têm ideia de que servir, de que fazer algo, de ter uma importância na igreja, está concernente àquilo que faz. Mas o texto nos mostra que seja no reparo ou seja na reconstrução, todos tinham o mesmo valor, porque o objetivo era um só e a causa era uma só, a reconstrução do muro. Alguns querem, alguns buscam apenas servir em lugares de destaque. Alguns gostam de holofotes. Alguns gostam de lugar que apareça. Mas o corpo de Cristo, cada um tem a sua importância. No corpo de Cristo, não há lugar para destaque. Um depende do outro. E é isso que nós vimos no texto, e você irá ver, é um dependente do outro para uma reconstrução de uma cidade. É um dependendo do outro, irmão. E não apenas ocupar um lugar para ser destaque, para estar na frente de holofotes. Não. No corpo de Cristo, cada um, Deus colocou onde lhe aprouve. Para quê? Para alcançar então, para chegar então, à perfeição da varonilidade. Ou então, para servir o corpo de Cristo, um membro servindo o outro. Eu quero dizer para você que você tem importância nesta obra. Você é importante para cada membro deste corpo. Porém, só que além de cada um reconhecer a sua importância, ou a importância do outro, eles criaram em si também uma consciência que eles mesmos eram importantes naquela obra. De um lado, muitas pessoas pensam que somente tem importância quem executam um trabalho de evidência. De outro lado, a inferioridade, que pessoas pensam que elas não podem ajudar com nada porque elas não têm o talento para trabalhos. Eles tiveram uma consciência de dependência uma do outro, e tiveram uma consciência que um precisava ajudar o outro também. E assim é a igreja de Cristo. Se nós não conseguimos entender, se nós não chegarmos a esse denominador comum, se nós não entendermos que eu estou aqui para servir o próximo, e o próximo também para servir a nós, esta engrenagem, a igreja de Cristo, não funciona. Porque nesta engrenagem é um dependente do outro, cada um tem a sua importância no reino de Deus. Cada um tem a sua importância. Paulo trata isso de maneira magnífica. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 15 ao 18, Paulo trata nesses versículos
a inferioridade. E depois, nos outros versículos, a superioridade. Paulo diz, não sou parte, se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada um delas onde Ele quis. Eu quero lhe dizer que você faz parte da igreja Ebenezer, ou você faz parte da sua comunidade em outra igreja, não é à toa. Quem foi chamado para ser membro de banco é prego e parafuso. Se você faz parte de uma igreja, de uma comunidade, tem um fim. Deus te deu um talento para algo. Deus te deu um talento para servir a igreja, para chegar ao aperfeiçoamento dos santos. E você, um dia, Deus vai querer saber desse talento. O que você fez com esse talento? E é algo de grande responsabilidade para nós. O que eu quero lhe dizer e que preciso lhe dizer nessa manhã, você é importante para essa igreja. Você é importante para a sua igreja que você faz parte. O seu trabalho é importante. O seu engajamento é importante para nós. Você é importante para a igreja de Cristo. Você tem uma função. Você tem um talento. E nós fomos chamados para servir. Servir o próximo. Servir a igreja do Senhor. Deus lhe deu um talento. Sirva a igreja com ele. Você é importante. E tira todo o pensamento de inferioridade. Deus colocou cada um como lhe aprouve no corpo de Cristo. Deus colocou. Mas o segundo princípio é unidade de propósito. No texto, você vai ver, muitas vezes, a unidade de propósito aparecendo, dizendo ao lado dele, juntamente com ele, junto a ele. Várias e várias vezes você vai ver isso no texto. Note bem, você acha que quando Neemias convocou o povo no capítulo 2 que nós estudamos, e disse o projeto, o plano, quando Neemias reuniu aquele povo, falou como iriam trabalhar, de que forma iriam fazer, você acha que todo mundo tinha a mesma opinião? Você acha que todos tinham os mesmos pensamentos? Você acha que ninguém pensou diferente de Neemias? Bom, eu comparo comigo, se eu estivesse lá. Talvez eu iria. Mas se a gente fizer de outra forma? Se a gente fizer de outro modo? Com certeza, Neemias não teve unanimidade no projeto, porque a Bíblia vai nos falar que houve alguns líderes de Tecoa que não quiseram ser submissos aos operários. Você vai ver isso no versículo 5. Embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da reconstrução. Bom, logicamente, houve várias opiniões, vários modos de pensar. Mas eles, naquele momento, não estavam engajados pela sua opinião. Naquele momento, eles não estavam engajados pelas suas diferenças, mas eles estavam engajados no projeto da reconstrução
Pelo propósito. Pelo propósito. O propósito tem que ser maior que a minha opinião. E é aqui o ponto vital, porque muitas famílias, muitas igrejas, a sociedade, porque está indo cada vez mais a pior, por causa do relativismo, o que é verdade para você, não é verdade para mim, o que você acredita, eu não tenho que acreditar. Talvez esse plano não dá certo, o meu dá certo, por causa do pluralismo. Mas eles não discutiram. O que eles fizeram? Eles compraram a ideia de Neemias para trabalhar no mesmo propósito. Mesmo sendo pessoas diferentes ali, umas das outras. Mas hoje nós vivemos uma crise de pessoas querendo então, colocando assim a sua opinião goela abaixo nos outros. Nós temos uma verdade absoluta, suficiente. E essa verdade se chama a palavra de Deus. Esta é a verdade. Disso nós não podemos abrir mão. A Bíblia diz, se possível, seguir a paz uns com os outros. Até que, o que é essa possibilidade? Até que assim não fira a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, a verdade absoluta e suficiente. Mas muitas pessoas estão discutindo, estão brigando por coisas que são banais. E com isso a sociedade está indo cada vez mais pior, a política está indo cada vez mais pior, as famílias estão indo cada vez mais pior, a igreja está indo cada vez mais pior, porque perderam o princípio da causa maior. E assim Neemias convida aquele povo a voltar a um princípio, a uma causa maior, que é a reconstrução de Jerusalém. Os homens ali estavam unidos pelo propósito. Os homens ali estavam unidos por um princípio só, que é a reconstrução da cidade. Eram homens de lugares diferentes, ocupações diferentes, cargos diferentes, mas unidos num só propósito para reconstruir. Eu quero convidar vocês a analisar esses homens que o capítulo 3 nos mostra. O capítulo 3 nos mostra que ali havia sacerdotes e levitas, e foram esses que iniciaram. Foram esses que pegaram na alça primeiro. Líderes espirituais. E aqui há um problema nos dias de hoje. Porque liderança não é privilégio, liderança é responsabilidade. E tem gente que usa a sua liderança para tirar disso privilégios. Mas liderar é ser responsável por algo. E esses homens entenderam, eles poderiam dizer, não, nós somos chamados da tribo de Arão para servir ao templo, nós não temos nada com isso, nós temos que oferecer holocausto, oferecer sacrifício, isso aqui é nosso. Mas estes homens entenderam a sua responsabilidade. Nós vemos hoje os líderes espirituais querendo tirar da igreja somente privilégios da forma de viver, na forma de consumo, econômica, influência política, tantas outras coisas, misturando tudo as coisas. E iniciou pelos sacerdotes, mas ali também tinha governadores. A Bíblia nos diz várias vezes, se não me falha a memória, 8 governadores envolvidos naquela obra. Trabalhando do lado do operário, trabalhando do lado do funcionário. Tinha ourives, pessoas que mexiam com metais. Tinha comerciantes da cidade. Tinha também guardas envolvidos naquela obra. Tinha jovens. Jovens decidiram então, não, nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar porque esta obra aqui, ninguém vai ficar para semente. Ninguém vai ficar para semente aqui. Nós vamos ajudar porque a cidade de Jerusalém vai durar. E os jovens se engajaram naquilo também.
tinha também famílias envolvidas. Você vai ver no texto, versículo 12, tinha um homem chamado Salum, que colocou as suas filhas junto com ele para trabalhar, diz-nos a Bíblia. O homem foi trabalhar e colocou as suas filhas. Mulheres não eram nem contadas na época. Mulheres não podiam fazer parte de cerimônia nenhuma no templo. Mas essas mulheres deixaram as diferenças de lado e foram ajudar a reconstruir a cidade, reconstruir os muros de Jerusalém. Tinha ali também moradores de outras cidades. Tinha moradores de Jericó, moradores de Tecoa, Gibeon, Mispa, Keila e Zanoa. Note que no texto havia pessoas que estavam diretamente beneficiados com a reconstrução. Comerciantes precisavam de reconstruir os muros, porque nós mostramos aqui que os muros quebrados significava insegurança. Havia comerciantes ali. Havia governadores ali de outras cidades. Havia ourives, guardas da cidade, pessoas que seriam beneficiadas diretamente com a reconstrução. Mas também note que havia pessoas ali que não tinham muito interesse diretamente na reconstrução. Havia ali pessoas de outra cidade. E eles reconstruindo Jerusalém, talvez o poder econômico de Jericó iria diminuir. Ele reconstruindo Jerusalém, o poder das outras cidades iriam diminuir, o poder de outros governadores iriam diminuir. Mas eles haviam unidade de propósito, eles haviam missão, eles entenderam qual era a missão deles. E essa unidade de propósito foi acima de diferenças e opiniões. Meus irmãos, como eu disse, nós vivemos tempos difíceis, onde pessoas querem que a sua própria opinião seja aceita a todo custo. E não importa a quem fira, a quais muros sejam derrubados, não abrem mão de sua própria opinião, da sua diferença, por uma causa maior. Enquanto nós, Igreja de Cristo Jesus, não entendermos que a causa maior nossa é a expansão do reino de Deus, e não abrirmos mãos das nossas opiniões e das nossas diferenças, por causa desse bem maior que se chama o reino de Deus, a Igreja de Cristo irá cada vez mais sendo conhecida não pelo impacto que está fazendo, mas sendo conhecida pelas vergonhas que são aparecidas nas mídias toda semana. E eles estão esperando isso, eles querem se aproveitar disso mesmo. Mas a diferença de uma reconstrução tem que partir de nós, discípulos de Cristo Jesus. Para isso nós fomos chamados. E por causa dessas coisas, de opiniões, de diferenças, eu vejo igrejas cada vez mais indo de mal a pior. Por causa dessas diferenças e opiniões, eu vi já uma empresa de anos, por causa de uma opinião boba, 2 irmãos sócios desfizeram a empresa. E se eu te falar o que foi coisa irrelevante. Mas o pior de tudo é que, por causa de opiniões e por causa de diferenças, hoje eu vejo, e isso em números, famílias sendo destruídas. Famílias sendo destruídas cada vez mais, porque é a opinião dele, é a diferença dele, e nada vale do outro. Para sermos uma comunidade que reconstrói os muros da sociedade, da ética, da moral,
Uma comunidade que, pelo amor de Deus, reconstrói famílias. Temos que abrir mão de nossas opiniões, de nossas diferenças. Estes homens abriram mão. Tinha governador trabalhando com o operário. Tinha sacerdote. Tinha o sumo sacerdote que puxou no versículo 1. Tinha os levitas. Tinha os guardas. As opiniões poderiam ser diferentes, os cargos eram diferentes, o poder aquisitivo era diferente, mas todos eles estavam engajados numa causa maior. Para sermos assim, temos que abrir mão de nossas diferenças e trabalharmos juntos, unidos, para sermos relevantes nesse lugar geográfico que nós fomos colocados. No lugar que você foi colocado na sua igreja. Nesse lugar que a igreja evangélica Ebenezer foi colocada por Deus. Mas sem unidade de propósito. E se não deixarmos as diferenças e opiniões de lado, a reconstrução se torna cada vez mais difícil. E difícil de acontecer. Essa reconstrução. Pessoas chegarem a Cristo. O propósito maior, a causa maior que nós estamos engajados, é anunciar as boas novas de salvação. E assim, o próprio Jesus disse: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Precisamos. Porque somente assim as pessoas chegarão a Cristo. Quando nós deixarmos as nossas diferenças de lado, as nossas opiniões, as pessoas olharão e verão, porque Cristo estava envolvido também num propósito maior. Que Deus elaborou esse plano, o Filho executou, e o Espírito Santo aplica em nós a salvação. Os três unidos em um só propósito, sendo o mesmo Deus, tendo a mesma deidade, sendo pessoas individuais, unidos pelo propósito maior da salvação dos homens. Assim somos nós. Deixarmos todas as nossas opiniões, todas as nossas diferenças de lado, para se envolvermos em uma obra, se engajarmos em uma obra, em uma causa maior. O meu convite a você, nessa manhã, é se juntar conosco nessa reconstrução. E que tal começarmos por aqui? Por essa igreja? Por essa comunidade? Creio que esta série de mensagens, que ainda tem muita coisa para nós meditarmos, tem que trazer mudança na minha vida e na sua vida. Que tal iniciarmos por aqui? John Wesley disse certa vez: me dê somente 100 homens que não temam a nada, que temam somente ao pecado, e eu abalarei o mundo. Que tal iniciarmos por aqui 50, 60, 70 pessoas? E fazermos uma reconstrução naqueles que nos cercam, naqueles que nós estamos inseridos todos os dias, no nosso serviço, no nosso trabalho. Que tal iniciarmos de nós? Por essa comunidade, reconstruirmos juntos o propósito dessa comunidade. Eu sei que nós temos o propósito, mas que tal sermos participantes nesse propósito? Que tal você ser participativo nesse propósito? Meu desafio hoje para você é se unir com o seu cônjuge
com seu marido, com a sua esposa. Vocês, filhos, se unirem com sua família para reconstruírem novamente os alicerces, os muros das famílias que foram derrubados. O meu convite para você hoje é vocês buscarem a unidade de um propósito maior, que é o princípio da família que Cristo, Deus, estabeleceu. O meu convite para vocês hoje é se engajarem nesse propósito, de lutar pelas vossas famílias, assim como aqueles homens, diversas vezes a Bíblia vai nos falar, que eles consertavam um muro em frente às suas casas, querendo assim proteger o seu lar. Versículo 28, os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelo sacerdote. Cada um consertou o trecho do muro de frente à sua própria casa. O meu convite a você hoje é deixar a sua opinião de lado, deixar a sua diferença de lado, mas lutar por uma causa maior, a família. Muitas pessoas estão destruindo família. As pessoas se casam hoje já pensando, se não der certo eu largo. Mas a palavra de Deus hoje te encoraja, sabe, a dar o braço a torcer por uma causa maior, para não ter um dano maior. Te encoraja e te convida a deixar a sua opinião, a sua diferença, mas lutar por um princípio. O meu desafio hoje a você é deixar questões que não vão levar a nada, é se unirem com força para reconstruir o que já foi derrubado. Deixando o passado para trás, você não tem controle ao passado, mas você pode mudar a forma de reagir ao passado. Lembra que nós falamos semana passada? Paulo disse, uma coisa eu faço, deixo para trás tudo o que o passado deixou, deixo para lá. Ficou. Hoje é uma nova vida. Cristo vive em mim. E nós somos discípulos dele. Mas o meu convite maior hoje, a você que está aqui, a você que está nos assistindo na internet, cultuando a Deus, é se unir primeiramente com Deus, o dono da obra. A se unir primeiramente com o dono da obra. O relacionamento que foi quebrado com ele um dia. O meu convite maior para você é que você agora se una a Cristo, o noivo, o dono da igreja. Nós iremos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Este pão, este cálice, que é símbolo da nova aliança. O corpo que foi rasgado na cruz. O corpo que foi pregado na cruz. O corpo que foi chicotado perante os soldados. O corpo que foi batido em sua cabeça coroas de espinho. E nós só sabemos o que a Bíblia relata. Ninguém sabe o que aconteceu lá embaixo na prisão. Ninguém sabe. Nós iremos participar do sangue de Cristo. O sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que escorreu na testa, quando espinhos foram pregados, encravados na sua cabeça. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, quando aqueles pregos foram pregados nas mãos, nos pés, e lançado ao buraco a cruz, teve um grande impacto, e aquilo doeu e sangrou. O sangue que foi derramado quando foi perfurado ao lado por uma lança, e dali saiu água e sangue. E a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E este homem chamado Jesus Cristo, que está aqui nesta manhã, está aqui neste culto, porque Ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. Ele está aqui nessa manhã.
Este homem quer e pode restaurar a sua família. Este homem quer e pode restaurar o seu relacionamento dentro do lar. Este homem quer e pode restaurar os seus projetos. Este homem quer e pode restaurar a sua família, que foi quebrada, que foi destruída, mas este homem tem o poder para restituir todas as coisas. Mas primeiramente, nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Ele, com Cristo Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você que sabe que primeiramente necessita dessa restauração de relacionamento de filho e pai. Por você que sabe que precisa voltar aos braços do Pai. Eu quero orar por você nessa manhã, que até tem o desejo, mas está sem força. Eu quero lhe dizer, o Pai está de braços abertos te esperando. E este homem pode restaurar esse relacionamento. E ainda pode restaurar muitas coisas com isso. Eu quero orar por você, família. Eu quero orar por você, família, nessa manhã. Que talvez alguns muros estejam derrubados. O muro do afeto, o muro da confiança, o muro do carinho, o muro do amor, o muro do respeito. Eu quero orar por você nessa manhã. Por você, família. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé nesta manhã. E juntos, você com sua família, nós vamos fazer uma intercessão. Vocês, filhos, podem ir até a sua família. E nós vamos orar neste momento. Porque semana passada Deus falou fortemente conosco sobre família. E eu meditando no texto, nesta semana eu vi diversas vezes que esses homens se engajavam na reconstrução dos muros que estavam de frente à sua casa. Eu vi na leitura homens e filhos trabalhando juntos. Eu vi na leitura homens e filhas trabalhando junto para um princípio, um propósito maior, o princípio da família. E nós vamos orar, você vai orar pela sua esposa, você vai orar pelo seu esposo, você vai orar pelos seus filhos. Filhos, orem pelos seus pais. O inimigo quer destruir a célula madre da sociedade. A célula madre da sociedade é a família. Destruindo a família, ele destrói uma nação, ele destrói um povo. Mas uma família, unidade, com unidade no propósito. Uma família unida por um bem maior. Afeta não só a família, mas afeta uma nação toda. Vamos orar nesse momento. Levantar um clamor mesmo, para que Deus venha restituir famílias que estão quebradas, relacionamentos que estão desgastados nos lares, respeito entre filhos e pais, pais e filhos. Nós vamos orar, crendo que o Senhor Jesus pode mudar e reconstruir todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Senhor, a Ti nesse momento. Primeiramente aqueles que precisam restaurar, Senhor, um relacionamento contigo. Eu quero orar, Senhor, a Ti nesse momento. Pessoas, Senhor, que sabem que precisam e às vezes se encontram sem força. Ó Deus, em nome de Jesus, atinja esse coração como uma flecha, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dê força a essa pessoa, dê vigor nessa caminhada, Deus, em nome de Jesus. Mas Pai, ó Deus, o Teu Espírito Santo tem me incomodado, Senhor, concernente às famílias, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir a Ti que nós venhamos, Senhor, assumir a nossa responsabilidade na família, Senhor, e assim, em unidade de propósito, unidade de princípios, Senhor, reconstruirmos os muros que foram quebrados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha restituir, Senhor, que o Senhor venha reconstruir o amor, o afeto, o respeito, a confiança, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai eterno, abençoa os relacionamentos de maridos e esposas, esposa e marido, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faça-nos, Senhor, deixar-nos muitas vezes opiniões, diferenças de lado, por causa de um bem maior, por causa, Senhor, ó Deus, de uma unidade, em nome de Jesus, por causa de um propósito, Deus. Faça-nos deixar, Senhor, aquilo que é banal, discussões banais, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Venha abençoar as nossas famílias, abençoando assim, Senhor, os nossos filhos, Deus, abençoando, Senhor, livrando eles de todo mal, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa os nossos filhos, Deus, derramando bênção, derramando, Senhor, sabedoria a eles, Pai, livrando dos homens perversos, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Abençoa o nosso relacionamento, Senhor, entre marido e esposa, esposa e marido, Deus, em nome de Jesus. Abençoa o nosso lar, Senhor Jesus. Oh Senhor, continua cuidando de nós, continua nos preservando, debaixo das tuas mãos santas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, derramando, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre os nossos corações, e que nós, Senhor, assim sejamos tocados pela tua palavra nesta manhã, que assim sejamos tocados, Senhor, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, assim nós te pedimos, Pai.